Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe,
onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Segundo mistério. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Terceiro mistério. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos.
Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Quarto mistério. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás.
Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Quinto mistério. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família e da minha vida. E que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Obrigado, Jesus, que o poder do teu sangue derramado na cruz nos liberte e que o mal não nos atinja. Obrigado, Jesus, que o poder do teu sangue derramado na cruz nos liberte e que o mal não nos atinja. Obrigado, Jesus, que o poder do teu sangue derramado na cruz nos liberte e que o mal não nos atinja. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando. Neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E, depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que as suas orações iluminem cada coração que necessita de amor e da luz de Jesus. Assim, você ajuda a levar essas orações a quem mais precisa, fortalecendo a fé de todos. Jesus me ama. Jesus, eu te amo. Jesus, olhai por nós. Que assim seja. Amém.